Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso ArchiCAD 24 e nessa aula falaremos sobre a ferramenta parede cortina. Nós temos aqui essa ferramenta que é utilizada para fazer ali pele de vidro, esse tipo aqui de parede cortina. Eu tenho alguns favoritos, parede cortina com spider, pele de vidro, divisória de escritório. Eu vou utilizar aqui nenhum desses favoritos agora, mas eu vou fazer uma configuração específica para criar aqui o fechamento dessa área da sala de estar e compor a entrada da minha casa. Então vou ter aqui 3 painéis, eu vou começar por esse painel lateral, pegando aqui pelo térreo. Começo com esse painel lateral, lembrando que na maioria das aulas você tem aí um arquivo que pode ser utilizado caso você não tenha feito as etapas anteriores. Então tem aí a aula 37, início, se você não tiver feito as etapas anteriores. Então, você pode utilizar esse arquivo se você quiser, ou o seu próprio arquivo onde você está desenvolvendo o seu projeto. Então, voltando aqui, eu tenho a ferramenta parede cortina, vou entrar nas definições dela. Então, primeiro aqui nesse sistema de parede cortina, eu tenho o nível da base desse elemento, que eu vou colocar -2, porque ele vai ficar por fora da laje, então ele precisa que a espessura do perfil tenha essa conexão com a lateral da laje. Eu vou ter uma altura aqui de 6,13, que eu já fiz o cálculo, já sei essa altura. E tenho aqui uma espessura nominal de 10 centímetros e para o eixo do painel também eu vou colocar 10 centímetros. E vou manter essa inclinação 90 graus para que ele fique na vertical. Tem algumas opções aqui de visualização em planta. Eu vou manter ele aqui mostrando em todos os pisos relevantes. Tem algumas opções aqui de vista, que eu vou manter, vista, corte e projeção. E tenho também alguns modos de representação aqui, simbólica, projetada, que você pode alternar e explorar. Aqui eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Então tenho essas configurações. Vou agora no esquema. O esquema define ali os painéis, os tipos de painéis e as dimensões deles, que serão replicados para criar a minha pele de vidro ou a minha parede cortina. Então, primeiro aqui eu vou utilizar apenas um módulo como referência. Eu tenho a largura aqui, representada pelo A e pelo B. Então, vou selecionar o B e vou clicar aqui em menos para remover. E na altura também, eu vou remover aqui o 3, o 2 e vou deixar apenas o 1. Então, vou utilizar apenas um painel como referência que vai ter aqui uma altura de 1,70. Na verdade, ele vai ter a altura de 3,27, a largura que vai ser 1,70. Então, tenho aí largura de 1,70, altura de 3,27. Posso redimensionar aqui a minha janela se eu quiser. E ele está aqui utilizando um painel distinto. Eu vou colocar como painel principal. Posso ter uma alternância ali entre painéis principais e distintos. Então, poderia ter ali um painel de vidro com uma chapa de alumínio e fazer essa composição. Aqui eu quero apenas um painel, então eu vou manter o painel principal. Depois eu vou para os tipos de estruturas, que são as barras dessa parede cortina. Moldura de canto, nesse momento eu não terei, porque eu não vou fazer esse canto como um elemento único, eu vou fazer separado. Então vou utilizar aqui apenas a configuração de moldura, que eu vou colocar com esse tipo de perfil aqui, pele de vidro, onde o vidro passa por fora do montante. Vou dar um clique nesse perfil, então eu tenho esse perfil sendo utilizado aqui, e vou alterar as dimensões. Vou colocar aqui 4 centímetros de largura, 9 centímetros de profundidade e 10 centímetros aqui da parte de trás do perfil até o eixo do vidro. Eu tenho aqui a distância entre cada vidro. Vou colocar 0,5. Vai ter ali então 5 milímetros separando cada vidro. E a espessura que eu vou manter em 2 centímetros. Depois eu tenho as configurações aqui de materiais. Eu vou manter esse perfil de alumínio. Vou mudar a caneta aqui para 1. Vou manter a linha contínua. E vou ativar a sobreposição de superfície para que ele coloque o perfil com uma pintura preta. Eu vou colocar aqui a pintura preto marfim e vou fazer essa mesma mudança para os montantes e a travessa, que são os montantes intermediários.
O montante são as barras intermediárias verticais e as travessas, as barras intermediárias horizontais. Então, vou colocar as mesmas configurações, perfil pele de vidro, as mesmas dimensões aqui, 4, 9 e 10, 0,5, vou mudar a caneta e vou colocar a pintura preto marfim. Para a travessa, faço a mesma coisa. Então eu tenho aí essas configurações, depois eu vou para os painéis. Aqui no painel, eu vou mudar então o painel principal, é o único que eu estou utilizando. Tem aqui a espessura dele, 2 centímetros, eu vou manter o material vidro, posso mudar apenas a caneta de contorno, e vou ativar aqui, nem precisaria ativar essa sobreposição, eu acho, porque ele deve utilizar aquele vidro comum, transparente, mas aqui eu posso ativar para colocar o vidro simples, que é o vidro transparente. Aqui no caso, se eu estivesse utilizando junções, eu poderia colocar as configurações desse Spider Glass, que são essas junções entre os vidros, ou algum tipo de acessório, como um quebra-sol, um tipo de veneziana. Nesse caso, eu não estou utilizando. Vou então pressionar OK, fazer a modelagem aqui na minha planta. Então, vou começar por esse canto. Você vê que ele está colocando com as barras internas. Eu vou inverter, clico aqui para inverter a orientação. E coloco as barras para fora. E eu vou querer aqui uma dimensão de 8,50. Ele vai passar um pouco aqui da minha parede mesmo. Você pode digitar esse valor ou, como ele está me dando aqui essa precisão, posso dar um segundo clique e ele finaliza. Você vê que ele está com uma representação muito simples, né? Apenas com linhas, não mostrando a espessura dos elementos. Eu preciso mudar aqui nas opções de visualização do modelo. Aqui em estudo preliminar, eu tenho a aba opções de parede e cortina. Ele está marcado para utilizar aqui estruturas e painéis, mas está com a opção esquemático. Eu vou colocar aqui as opções completas. Pressiono OK e agora ele já mostra esses elementos corretamente em planta. Você pode conferir em 3D tanto as conexões aqui embaixo com a minha laje, quanto a altura dele aqui com relação a essas vigas metálicas, com relação à parede. Então está ali correto. Agora eu vou fazer o outro painel que vai ter um diferencial aqui, vai ter um recorte por causa dessa estrutura de concreto da entrada. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar os parâmetros dessa parede cortina, mas eu vou utilizar a elevação para fazer a modelagem desse elemento. Se eu for em planta, você vai ver que eu tenho elevação aqui, elevação 0,1, colocada ali simbolicamente. Então, indo lá no meu mapa de projeto, eu tenho as elevações, ou poderia aqui também no mapa de vistas, utilizar essas elevações, clicar em elevação 1, ele vai ter uma configuração específica do estudo preliminar, com algumas cores. Eu vou utilizar aqui essa elevação, então, para fazer a modelagem. Vou colocar algumas linhas guia de referência por causa desse offset de 2 centímetros, que eu tenho por causa da espessura do perfil. Ele considera a modelagem sempre pelo eixo do perfil, e esse perfil está com 4 centímetros. Então, vou colocar sempre um offset de 2. Primeiro aqui no nível da minha laje. Então, vou colocar 2 centímetros para baixo. Acabou utilizando aqui uma outra opção. Vou tirar aqui da ferramenta parede cortina, mudar para seta. Então, vou colocar o mouse aqui sobre a minha linha guia até encontrar esse símbolo. Digito ali 2 para fazer o offset. Depois aqui nessa lateral eu vou ter também esse offset de 2 centímetros. E aqui também 2 centímetros para cima.
Os outros locais aqui, essa lateral, eu preciso também fazer esse offset, mas eu posso fazer depois em planta. Então vou utilizar a minha ferramenta parede cortina, eu já copiei os parâmetros, mas no método de geometria eu vou utilizar esse aqui, moldura, que é o método de modelagem em elevação. Então vou clicar nesse ponto aqui, entre as duas linhas guia, depois eu venho aqui até o encontro, pressiono Shift, e vou pegar aqui um ponto de referência, vou com o lápis ali até achar esse ponto, onde o lápis fica preto, dou um clique, agora eu vou na vertical, vou encontrar esse ponto aqui em cima, depois eu venho até essa lateral da parede, que eu tenho aqui, eu precisaria ter mudado a largura do meu painel, do meu esquema, depois eu faço essa alteração. Então depois eu venho até essa estrutura aqui em cima, esse encontro com a linha guia, depois aqui, e vou finalizar o meu polígono aqui. Aí você vê que ele fica todo preto, porque ele está sendo cortado, porque na verdade quando eu faço em elevação, ele coloca o elemento aqui alinhado com esse símbolo de elevação, então ele está aqui, Ctrl D para arrastar, vou pegar esse ponto de referência, posso pressionar o Shift aqui para manter reto, e vou colocar esse painel aqui, que eu preciso mudar, essa configuração de largura vai ser 1,80. Então você vê que ele fica já perfeitamente com esse perfil aqui, mas eu preciso mudar na lateral aqui, então clico nesse nó, tem essa opção mover o vértice, então vou mover aqui 2 centímetros para dentro, e aqui do outro lado também, mesmo sem ver ali o perfil, 2 centímetros, eu digito esse valor e ele faz essa correção. Se eu for no primeiro pavimento, eu consigo visualizar esse elemento, eu preciso trazer ele para frente, então vem aqui, passar para frente na visualização, lá no térreo ele continua com essa visualização, e em 3D agora eu vou conferir. Então vou conferir as conexões, aqui embaixo, se ele fez corretamente esse contorno, e aí você vê que deu uma diferença, né? Ele fez aqui de um modo correto por dentro. Esse perfil eu tenho aqui a altura da minha laje, tenho o perfil corretamente, mas nessa divisória aqui, ele não se encaixa, tanto que na outra parede cortina também você vê um pequeno desnível aqui. Então vou mudar lá no meu esquema a altura para 3,29. E você vê que ele já alinha, coloca corretamente essa parede cortina. Eu preciso conferir o topo também, porque o topo eu não dei aquele offset também de 2 centímetros. Então você vê que ele ficou um pouco acima, desalinhado, inclusive entrando em conflito aqui com a viga, né? Então preciso corrigir a altura total desse elemento, vou lá no sistema parede cortina, vou colocar aqui 6,13. Agora sim, você tem ali aquele perfil alinhado, e eu tenho pronto aqui essa parede cortina. Eu vou fazer agora uma pequena parte que eu tenho aqui na frente da escada, com 2 painéis eu tenho ali. Então eu vou lá no meu pavimento térreo, vou ativar a referência, rastreamento e referência com a visualização do piso de cima. Vou copiar os parâmetros dessa parede cortina, que está com essas dimensões novas. Agora eu vou mudar a geometria para a modelagem simples, e vou utilizar como referência então esse pavimento superior. Vou inverter novamente aqui a orientação da modelagem, e vou fazer aqui apenas 2 painéis, então eu vou finalizar aqui. A diferença é que esse painel, você vê que ele ficou muito alto, eu precisaria ter mudado a altura dele. A altura total dele será aqui de 2,83. Porque ele vai ficar aqui alinhado com a face inferior dessa viga, isso porque eu vou ter aqui ainda um forro.
Então, vou ter um forro de madeira alinhado aqui. A altura desse elemento é 2,83. Então é isso, nós temos aí a modelagem dos nossos elementos de pele de vidro, parede e cortina. Na próxima aula faremos os brises desses elementos e a porta de entrada. Te aguardo na próxima aula. Bye, bye!